Pessoal, na nossa aula de música de hoje, a gente vai revisar o conteúdo, os 4 parâmetros do som, certo? Ó, que é esse textozinho aqui, que foi para casa de vocês, certo? Todos vocês têm ele aí, então a gente vai fazer a revisão, né? Porque a tia já introduziu esse conteúdo há algumas semanas atrás, então a gente vai fazer uma revisão, certo? Então, os 4 parâmetros do som, quais são? As principais características do som, quais são esses 4 parâmetros? São a intensidade, a duração, a altura e o timbre. Então, são esses 4 aqui, tá? Intensidade, duração, altura e timbre. Primeiro eu vou falar sobre a intensidade. Intensidade é a propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos. É o grau de volume sonoro. A intensidade do som depende da força empregada para produzir as vibrações, certo? Então, o próximo parâmetro do som é a duração. Então, vamos ver como que é essa propriedade, duração. A duração é a propriedade que nos permite distinguir sons longos e curtos. Na música, o som ele vai ter sua duração definida de acordo com o tempo de emissão das vibrações, certo? Então, o som ele pode ser longo ou curto. O próximo parâmetro do som, né, é a altura. Então, pessoal, vamos ver essa propriedade. A altura, ela é a propriedade do som que nos permite distinguir os sons graves, no caso, os sons mais grossos, médios e agudos, no caso, os sons finos. A velocidade da vibração dos objetos é que vai definir sua altura. As vibrações lentas, elas produzem sons graves e as vibrações rápidas, elas produzem sons agudos. Então, aqui nós temos uma curiosidade. A altura dos sons, ela depende também do tamanho dos corpos que vibram. Uma corda fina e curta, ela produz sons mais agudos que os de uma corda longa e grossa. Assim como uma flauta pequenina de tubo bem fino também produz sons mais agudos do que um instrumento de sopro com um tubo longo e grosso como a tuba. E o último parâmetro do som, que é o timbre. Então, pessoal, o timbre é a propriedade do som que nos permite reconhecer sua origem. O timbre diferencia, personaliza o som. Por meio do timbre, nós identificamos o que está produzindo o som. Por exemplo, quando nós ouvimos uma pessoa falar ao celular, tocando, ou mesmo um gatinho miando, podemos saber qual fonte sonora produziu o som por causa do timbre, certo, pessoal? Então, é muito legal, né? Então, pessoal, o som ele é o resultado da vibração de corpos. Essas vibrações, elas se propagam pelo ar, chega ao nosso ouvido e, por fim, ao cérebro, que codificam e nos fazem entender, certo? Então, é muito importante a gente conhecer os 4 parâmetros do som para a gente ver como que funciona, não é? Para a gente ver direitinho. Então, como vocês viram, a intensidade, né? Ela é a propriedade que ela nos permite distinguir os sons fortes e os sons fracos, né? A duração, ela é aquela propriedade que nos permite distinguir sons longos e sons curtos. A altura é a propriedade que ela nos permite distinguir os sons graves, os sons agudos, sons finos, certo? E o timbre, que é a propriedade que nos permite conhecer sua origem, né? De onde vem aquela voz, né? Se a gente escuta um gatinho miando, a gente já, com o nosso timbre, que é essa nossa propriedade que tem isso, que consegue, né? Que tem essa percepção, então ela vai bem além e ela percebe. Quando a gente tá conversando no celular e tudo, a gente sabe com quem a gente está conversando, né? Quando a gente ouve pessoas conversando, escuta um cachorro latindo, então o nosso timbre, ele automaticamente, ele já identifica, não é? Ele já assimila aquele
miar do gato, ou aquele latir do cachorro, ou a voz de uma pessoa que a gente já conhece, né? O nosso cérebro, ele automaticamente já assimila, certo? Bom, pessoal, então, essa foi a nossa aula de música de hoje. No início, a tia tinha falado que esse conteúdo eu iria revisar, mas, pessoal, eu ainda não tinha introduzido esse conteúdo, tá? Esse conteúdozinho aqui é novo, certo? Que a tia mostrou, falou hoje dele, ele é um conteúdo novo, certo? Mas vocês já estão com o texto aí na casa de vocês, tá? O texto já tá aí na casa de vocês, a tia apenas só se confundiu aqui, tá? Mas vocês, eu dei uma boa explorada nesse conteúdo, eu acredito que vocês tenham entendido, não é? Mas no caso de vocês tiverem qualquer dúvida com relação a esse conteúdo ou qualquer outro conteúdo, mesmo que a tia já tenha esteja fazendo só a revisão, seja lá como for, vocês podem perguntar que a tia vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, meus amores, é isso. Beijinhos e tchau.